Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o Um Palito, o podcast de negócios mais louco que você vai ver. E hoje a gente tá com um convidado, assim, cara, eu tô muito feliz de ter esse cara aqui, com uma história tão rica, tão incrível. Tô ansioso para entrevistar ele. Ele que foi vendedor de balas já, cara, no Farol. E hoje ele é vendedor numa multinacional, um dos melhores vendedores dessa multinacional. Aí sim, Tem bastante história para falar disso aí. com certeza. Ele hoje é palestrante, escreveu um livro e hoje vamos saber um pouco mais aí dessa história rica. Rodrigo Alves, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer imenso estar aqui, sem dúvida, uma troca de experiência aí fantástica. Ô, cara, obrigado. A satisfação é enorme, cara, de verdade. Tamo junto, tamo junto. E eu preciso abrir com essa pergunta, cara. É crise ou oportunidade? Oportunidade, sempre oportunidade, né? O momento é de crise. De fato, estamos vivendo um tempo muito desafiador, 2020, 2021. Só que é o que eu digo, o mundo sempre esteve em crise, né? Não podemos desmerecer, de fato, que essa crise é uma crise terrível mundialmente. Só que eu nasci num momento de crise. Eu vim de uma família de crise, então eu busco oportunidades nesse tempo de crise. Ou seja, desde quando eu nasci. É isso aí, velho. Cara, e conta um pouco mais da sua constituição familiar, qual a sua idade, onde você nasceu. Fala um pouco mais aí de como foi a sua história desde o inicinho aí. Legal. Eu tenho 36 anos, eu nasci aqui em Guarulhos mesmo, no bairro do Vila Barros. E tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E volto a dizer, né? Eu nasci num tempo de crise. A família muito humilde, muito simples. E nós sempre tivemos dificuldade com muitas coisas. Eu me lembro que minha mãe conta que, para sustentar eu e meus 2 irmãos, ela comprava uma lata de leite condensado, que não era o Moça, sem dúvida, o Moça muito mais caro. E ela misturava água lá, chacoalhava e fazia várias mamadeiras para nos sustentar. Então sou um cara da periferia, sou um cara guarulhense, amo minha cidade, amo o meio em que eu estou inserido e tenho encontrado muitas oportunidades aí mesmo em tempos de crise, em tempos de dificuldade que temos vivido, né? Você morou na sua infância toda no Vila Barros? Eu morei 10 anos na Vila Barros, fui morar 1 ano no Pimentas e agora eu estou há 25 anos no Maria Dirce. Ah, bacana, velho, bacana. E como é que foi a sua infância, assim, em relação aos seus pais? Você era uma criança normal na escola, ia bem, não ia? Como é que é? Porque quando a gente vê alguém despontando, fazendo alguma coisa bem feita, aparecendo com um sucesso na vida e tal, a gente pensa sempre que foi aquele menino que tirava 10 em tudo, que o pai só tinha orgulho, mas nem sempre é assim, né? Como é que foi essa aí com você? Cara, é o seguinte, sempre fui um menino muito bagunceiro, muito extrovertido, sempre em qualquer momento, assim, soltava uma piada, em qualquer momento buscava extravasar de alguma forma, né? E isso foi engraçado, eu me lembro até de um episódio, enquanto eu morava ainda na Vila Barros, e como eu falei, a gente veio de uma família muito humilde, muito simples. Minha mãe falou assim, ó, vai até a casa do seu avô, buscar um dinheiro, alguma coisa lá que ele ia dar pra nós, né? Enfim. Fui lá e na volta, que eu estava indo pra minha casa, vi um showmício. Parei naquele showmício Tinha muito naquela e eu época, não né? me dei conta que eu fiquei mais de horas naquele showmício. Quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus do céu, minha mãe tá me esperando, ela vai me arrebentar. Eu apanhava muito da minha mãe justamente por ser esse rapaz esse menino muito levado, né? E aí, enfim, eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa pra minha mãe não me bater. E aí, de repente, com aquilo na cabeça, aí perguntaram assim, tem algum voluntário aí? Tava tocando umas músicas e tinha que dançar. Na época, né? Eu falei, eu vou dançar isso aí, essa parada. Eu levantei a mão, Enfim, eu nem lembro que música que foi.
Mas eu sei, era um axé na época. Acho que aquela banda do Tchan, enfim, não lembro a música exata. Mas aí eu sei, cara, que eu comecei a dançar lá. Eu falei, meu, eu preciso ganhar isso. Eu preciso ganhar, senão minha mãe vai me arrebentar. Eu tô quase 3 horas aqui. Era 10 minutos da minha casa até a casa do meu avô. Enfim, eu sei, cara, que eu ganhei aquela competição lá. Cheguei em casa com um prêmio de Tupperware, uma em cima da outra. Eu falei, mãe, é o seguinte, ó, competi e ganhei, hein, mãe. Tirei o foco do problema e pau. Pensa num moleque desenrolado. Mas esses probleminhas, essas coisas que acontecem na infância, vai ditando a forma como a gente encara o mundo no futuro, cara. Exatamente. É. E qual foi seu primeiro emprego, assim? Seu primeiro contato com o trabalho? Meu primeiro emprego foi na lotação, eu era cobrador de lotação. Eu trabalhei 7 anos fazendo Inocop Armênia, depois fiz Vila Sabrina, Praça do Correio, enfim. Então, dos 13 anos, infelizmente, meu pai com problema de bebida, enfim, não tinha problemas financeiros em casa, devido a isso não arcava com os compromissos. Então, muito cedo eu precisei, eu e meu irmão, ir trabalhar para poder... Eu lembro que na época eu ganhava R$ 15 por dia, né? E na época... Pô, 15 a moeda valia mais, né? Não era foi os 15 reais de hoje, né? 98, R$ 15 era muito dinheiro. Enfim, e comecei a trabalhar, trabalhei 7 anos, ali foi que eu comecei a assumir responsabilidade. Eu acordava 3h30 da manhã para estar no ponto final no Inocop, em Guarulhos mesmo, às 4 horas da manhã. Então, trabalhava muito, cara. Trabalhava às vezes das 4 da manhã às 11, às vezes à meia-noite. Então, o meu primeiro trabalho foi... E aí eu tive a felicidade de um passageiro que gostava muito de mim. Eu era muito, muito feliz, muito alegre, sabe? Muito pra frente. E um passageiro falou assim, cara, você precisa arrumar um serviço registrado, pô. Você precisa começar a pensar lá na frente e tal. E eu falei, é isso mesmo, né? E aí aqui no Secap, foi meu primeiro emprego registrado, um passageiro que arrumou pra mim. E foi muito bacana esse primeiro momento. A gente nunca esquece, né? A vida profissional, de fato, ela marca a É, carreira de qualquer um, né? verdade, a gente vai fazendo marcos no tempo da nossa vida em relação aos empregos, às oportunidades profissionais que a gente passou, né? Exatamente. Mas aí, cara, a gente vai vendo, né? Putz, lá na infância você já desenvolveu o senso de urgência, né? Você Sim, olhou e falou, puta, mano, se eu voltar pra casa com esse negócio aqui, eu tô ferrado. E já foi resolver de alguma maneira. Aí depois exatamente. você trabalhou 7 anos lidando com o público. Pô, independente do problema que você estava esbanjando empatia ali. Sem Então, saber. sem saber, já vem, né? Às vezes a pessoa fala, meu, você tá perdendo tempo aí. Cara, perdendo tempo nada. Você tá criando habilidades que vai te servir pro resto da vida, pô. E eu me lembro, ô Eduardo, que tinha algumas pessoas que gostavam muito de mim. E principalmente nesse tempo a gente fala muito de network, de relacionamento, essa empatia, né? E falando até mesmo do vendedor, cara, 50% é relacionamento. É. Na época, eu já era muito bem quisto por muitas pessoas. Eu me lembro que eu comprava, cara, sem saber. Eu comprava uma balinha, um chocolate, eu entregava para as pessoas simplesmente porque eu achava legal, eu queria, sabe, surpreender. Meu, toma, você aceita? Não, mas por quê? Porque eu decidi trazer algo para você. E às vezes uma bala simples, né? Algo simples, mas ali eu já estava criando a minha rede de relacionamentos. E É. se fosse no mundo, hoje a gente batalha pra caramba pra poder construir uma rede social, enfim, né? E na época isso já acontecia de forma natural. É. Sabe, já tinha um crescimento exponencial e eu nem sabia. Ou seja, já estava dentro de mim e agora que a gente de fato dá conta daquilo que sempre fizemos lá atrás, né? Cara, que legal. Antes não tinha rede social, não tinha Não Instagram, tinha. né? Tinha que ser legal com a pessoa no ao vivo, né? E tem muita gente que tem facilidade no mundo virtual e, sei lá, tem não sei quantos mil seguidores e tal, mas você vai conversar com a pessoa pessoalmente, ela trava. Ela não tá Exatamente. habituada com aquilo, né? E Exatamente. antigamente era só isso que existia, né, cara? Verdade. E até me lembro, passado o tempo, a evolução, aí até mesmo a tecnologia, as redes sociais, aí veio aquele Orkut, eu nunca, É. cara, eu nunca me interessei. E aí depois veio o MSN, né, acho que era isso, e enfim, aí foi evoluindo, evoluindo. Eu passei a começar a interagir há pouco tempo atrás, mas eu nunca gostei. Porém, eu já fazia isso com naturalidade e É. funcionava muito bem, né? E é interessante essa era que a gente vive, e hoje a gente não vive sem. Hoje, se você não tiver uma rede social para poder interagir, para poder até mesmo expor ideias, até mesmo para aprender, cara, Hoje em dia você tem que estar ali, né, velho? Tem que ser visto por aquele verdade. público, né? O mundo tá naquilo ali, né? Eu vi um negócio muito interessante uma vez que foi um cara que
pagou um outdoor gigante, assim, num aeroporto, e tinha uma fila bem na lateral desse outdoor. E aí o cara, deve ter gastado uma grana pra colocar aquele outdoor ali, e aí todo mundo que tava na fila tava com o celular assim. Então onde tá a atenção das pessoas? Não tá naquele outdoor, tá aqui, pô. Então não adianta mais hoje você colocar em um monte de lugar. Tem que estar na internet, tem que estar adequado ao que você vai visualizar no celular, né? Não tem jeito. Exatamente. E nesse negócio de celular e tudo mais, eu vi uma matéria sua esses dias, caras, na Record. Certo. E aí eu até, na verdade, nem vi ao vivo na Record, vi pelo Instagram, Sim, né, sim. que tava postado lá. E eu achei muito bacana, cara. Pô, que legal. Como é que foi isso? Como é que a Record te achou? E conta um pouco mais sobre a história que, putz, eu achei do caralho, assim, velho. Porra. Foi, cara. De fato, é um trabalho que vem crescendo a cada dia. Essa saga, eu penso que todos nós temos o desejo de crescer, enfim, de alcançar sonhos, né? A gente estabelece metas, enfim. E eu venho desde 2009, de fato, a minha vida em si sempre foi de muitas crises, sabe? Mas em 2009 algo aconteceu na minha vida e de lá pra cá tem somado muitas coisas positivas, o qual tem feito cada vez mais essa popularidade, tem alcançado muitas pessoas, tem gerado admirações, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Legal. Então, foi através das vendas de balas no Farol. Uma crise que chegou no nosso país em 2008, 2009 do mercado imobiliário, e para não deixar minha família ali, na época eu já tinha 2 filhos, eu tinha me matriculado na faculdade de logística na UNG, e eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa para não parar a faculdade e sustentar minha família. Minha esposa desempregada na época, fui vender bala no Farol. Aí não quero entrar muito nesse assunto, talvez a gente entre depois, mas a soma disso daí tem sido cada vez mais um resultado fantástico. A Record foi através de um grande amigo meu que me indicou para um empresário, enfim, uma pessoa que tem conhecimento, e aí gostou muito da minha história e falou, cara, você precisa aparecer em rede nacional. Você já apareceu em TV? Eu falei, já apareci na Cidade em Debate, lá de Guarulhos, apareci numa outra TV, Guarulhos Hoje, enfim, publicaram minha matéria no jornal Guarulhos Hoje, não lembro o outro nome do jornal. E ela falou, não, você precisa aparecer em rede nacional, cara, você precisa SBT, Band, Record. As pessoas precisam conhecer a sua história, né, cara? Exatamente, e aí foi dessa forma que aconteceu, e nós gravamos no mês 8, porém demorou 4 meses para subir ao ar, e aquela ansiedade, eu quero ver minha matéria, porque... De verdade, cara, de verdade, em tudo que eu tenho passado e que eu tenho vivido, o maior fã de mim mesmo, sabe, sou eu. Cara, a minha história, ela me impacta a cada dia, porque eu sei o que eu tenho vivido, eu sei de onde eu vim. Então, eu sou o fã número 1 do Rodrigo Alves. Cara, que legal. Você é a pessoa que mais sabe as dificuldades que você venceu, né? Exatamente. Você vence barreiras que as pessoas não têm ideia que você tá vencendo, né, velho? Exatamente. Esse é o negócio. E aí eu tava dando uma estudada lá no seu Instagram também, e eu vi que tinha uma... Primeiro eu vi que tinha um negócio que tinha 300 e... Tinha uma postagem por dia. O que foi aquilo ali que você fez? Sem saber exatamente como trabalhar nas redes sociais, eu falei assim, cara, a única coisa que eu preciso é de ter uma constância, né? E não adianta, muitas vezes as pessoas começam algo e daqui a pouco some. Você, começou a 300 por hora, daqui a pouco sumiu. Exatamente. Eu falei, eu não sei como e o que fazer, mas eu preciso fazer. Então, se eu não sei o que fazer, já sei. Vou iniciar com o básico aqui, ó. Comecei a fazer post. Eu preciso de uma constância. Falei, vou fazer post todos os dias do ano. 365 posts. E aí, não sei se esse é o caminho, mas pelo menos tô fazendo. E eu comecei fazendo esses posts diário ali. Eu fiz isso durante 3 meses. Fiquei muito feliz. Aí a decisão de parar foi porque uma pessoa mais esclarecida falou, olha, o engajamento já não é tão eficiente do que você gravar um vídeo, mescla um pouco e tal. Aí você não precisa se preocupar em colocar todo dia um post. Cara, vai mesclando. Aí eu falei, tudo bem. Então aí foi uma outra estratégia, mas na época foi justamente por não conhecer exatamente o que dava certo, o que não dava, sem muito conhecimento, mas foi uma estratégia que eu tive pro momento. E deu certo, porque pra mim gerou algo em mim. Às vezes a gente acha que o que a gente faz agora vai impactar nas pessoas. Não! Às vezes só starta dentro de você mesmo algo e você não sabia. Você fala, pô, que legal. Exatamente. Às vezes aquilo ali vai te preparando Sim. para outros momentos, né? Porque tinha dia que eu não queria postar nada.
É. Mas eu tinha um compromisso comigo mesmo. Não, peraí, eu falei que eu vou postar. E eu só parei depois de 3 meses porque foi uma estratégia, não porque eu desisti. Você mudou a estratégia, mudou o Exatamente. direcionamento do que você estava fazendo. E sem dúvida, se a gente olhar agora, né, o resultado de agora, para aquela época, o resultado agora é sensacional. O primeiro contato com vendas que você teve foi vendendo balas ou você já tinha vendido? Como é que Não. foi isso? Cara, o engraçado é que a gente, quando eu faço quando eu olho para trás, eu faço uma linha do tempo, eu percebo que eu sempre fui vendedor. Olhando pra trás, tudo faz muito mais sentido, né? Assim, quando a gente tem um entendimento do que aconteceu e fala, caramba, isso aqui foi por conta disso. É muito mais legal, né? Já estava dentro de mim, cara. Já existia um vendedor e eu não sabia. Eu, com 10 anos de idade, aqui na Praça Getúlio Vargas, em Guarulhos mesmo, vendendo picolé para ajudar minha mãe. Aí nós viajamos, com 10 anos de idade, nós viajamos para Rondônia. Tenho parentes em Rondônia. E lá na cidadezinha Ji-Paraná, uma cidade pequena, enfim. E a família muito humilde, meu avô saía para entregar madeira. Ele trabalhava numa madeireira. E aí eu falei assim, eu preciso ajudar meu avô com 10 anos de idade. Preciso ajudar meu avô, o que eu sei fazer? Eu falei, se eu pelo menos trouxer a salada pra dentro de casa, já tá tudo bem. E aí, cara, eu sei que eu vendia picolé. E eu gritava, olha o picolé de coco, quem não chupa fica louco. E eu tinha sempre alguma coisa. Eu não me contentava em ser um vendedor. Eu tinha que ser o vendedor. Eu não me contentava em ser um vendedor, né? Então eu precisava chamar atenção de alguma forma. E era legal, cara. Que da hora. Como era gratificante. Aí, enfim, vendi picolé em Rondônia, vendi aqui em Guarulhos. Eu vendi sapato, eu vendi roupa, eu produzi roupa. Cara, sem saber, o tino comercial ele sempre esteve comigo. Mas foi de fato na crise de 2008, 2009 que eu abandonei. Eu concluí minha faculdade de logística, mas eu falei assim, cara, eu tô na profissão errada. Mas a base de logística foi muito bom porque me abriu os olhos para muitas coisas, Sim. me preparou, né? Mas eu falei, eu parei, cara. A partir de agora, eu sou vendedor. E, de fato, nas minhas palestras eu falo, né? Todos nós somos vendedores. Todo mundo é um vendedor. Se você parar para pensar, se você vai entregar um currículo numa empresa, você está vendendo algo. Você está vendendo a sua imagem. Está vendendo as suas competências. Cara, eu sou capaz de exercer tal função. Eu sou capaz, olha, meu currículo é esse. Então, você quer se vender de uma forma muito profissional para o mercado, para aquela pessoa que está te contratando. Se você é casado, você precisa vender uma ideia para sua esposa, porque se você não tiver uma boa ideia, ela, não, isso aí não vai dar certo não, deixa quieto. Acreditar também nos seus sonhos, caminhar junto com você, né? Então é sempre assim, cara. Todos nós somos vendedores. A grande questão é como você comunica aquilo que você está oferecendo. Cara, fantástico, fantástico. Nossa. E eu vi também que tem uma... que você montou... Você é muito bem relacionado, né, cara? Eu vi que você tem... Você escreveu um livro, né? Até recebi aqui de presente. Pô, obrigado mesmo. Legal. Aí o José Luiz Tejon fez uma referência do seu livro, fez um vídeo referenciando o seu livro. Cara, Eu falei, caramba, pô, aquele cara eu sou fãzaço dele. Tejon é um mestre, né? Não, ele é demais. E aí, pô, eu vi também uns jogadores te mandando camisa e tal. Eu falei, caramba, pô, da onde esse cara tá tomando água, pelo amor de Deus? Eduardo, seguinte, cara. Eu sempre acreditei. Por menor que fosse, por mais distante que fosse o Rodrigo do sonho, eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei. Um dia eu fui numa palestra do Tejon, uma palestra sensacional. A história de vida desse cara é top demais. É, fantástico. É fantástica. E eu comecei a escrever meu livro em 2015. Um dia eu estava com um rascunho na mão. Eu falei, vou na palestra do Tejon e eu vou levar meu livro para ele autografar. Loucura, né? Pra mim, já era um livro. Pra muitos, era apenas um rascunho. Mas já tava formatado ou tava em Nada. folha? Rascunho, grampeado. Eu vou te mostrar, depois eu vou te mandar foto. Grampeado. Eu fiz uma capa, como se fosse a capa. Eu imprimi, né, colorido. Não, colorido nada. Preto e... Eu tenho, cara, eu vou te mandar. Preto e branco, rascunho desse tamanho assim, ó. Eu grampeei. E aí eu cheguei na palestra, no final da palestra, falei, cara, você é top.
você é fantástico, me dá um autógrafo. Mas você vai me dar um autógrafo não apenas em qualquer lugar, sabe? Você vai dar um autógrafo no meu livro e eu guardo com muito carinho. E aí ele escreveu assim, do amigo Tejon para o grande amigo Rodrigo Alves, sucesso e tal. Enfim, e de lá pra cá, isso já tem o quê? Uns 3 anos? De lá pra cá eu mantive contato com ele e tal, e ele em alguns momentos me mencionou, inclusive quando de fato meu livro foi lançado, né? Ele fez uma menção, ele publicou lá, Caramba, me que legal. marcou. Eu me senti assim muito feliz, né, por poder ser mencionada por um cara como ele. E os jogadores de futebol, eu sempre gostei de futebol. No momento da minha vida, eu parei de trabalhar acreditando que eu pudesse ser um jogador profissional de futebol. Não que eu seja um jogador ruim, sabe? Mas Aham. acho que faltou um empresário bom para poder, né, me colocar em grandes equipes aí. Eu jogava de meia direita. E tá E faltando tá agora, hein? Tá faltando, cara. faltando, Pô, precisa. nosso futebol aí, infelizmente, caiu muito, né? Antigamente, você ouvia falar de um camisa 10 e falava, meu, esse cara aí é o cara, né? E aí eu parei de jogar bola parei de trabalhar para poder ir jogar bola, mas aí não deu certo, eu tive que voltar a trabalhar e deixar o sonho de ser um jogador profissional de lado, enfim. Mas o amor pelo futebol eu sempre tive, eu acompanho todos os times, principalmente os times paulistas, né? Gosto muito do futebol brasileiro, do futebol europeu. Então eu pensei, já que eu não sou um profissional, um atleta profissional, eu sou um torcedor profissional, né? Um atleta, né? E aí comecei a buscar contatos e contatos e contatos. E, enfim, alguns você consegue, outros mais dificuldade. E quando eu publiquei meu livro, eu falei assim, cara, eu sou corintiano roxo, né? Já fui muito mais, hoje sou menos, mas sou corintiano, gosto muito, muito do futebol. Falei, vou lá na porta do CT do Corinthians. Vou esperar os jogadores sair lá, vou dar um livro pros caras e tal. Enfim, aquela coisa toda. Aí comecei, sabe, fui uma vez, fui duas, fui três e comecei a ser conhecido por eles. E lá eu colocava lá no chão, lá inclinado lá, o meu livro, uma camiseta e entregava o House e o Trident para os jogadores. E aí o cara, meu, o que esse rapaz quer, né? E entreguei pra um, entreguei pra outro, entregava o mesmo 2 vezes. Não tem problema, eu já tenho. Leva. Só. E aquilo pra mim era muito gratificante. E com isso, eu passei a ser conhecido por alguns jogadores, sem contar o David Braz, que na época estava jogando no Grêmio, né, que é de Guarulhos também, e nós moramos no mesmo bairro e estudamos no mesmo colégio, né? E aí eu tive a felicidade de falar, ô David, é o seguinte, cara, eu gostaria de mencionar 2, 3 figuras famosas aí, né? E como eu gosto muito de futebol, eu gostaria de saber se eu posso mencionar você no meu livro. Ele, não, pode, pô, tranquilo e tal. Aí esquematizamos tudo direitinho pra não ter problema no futuro. Coloquei ele lá numa página do livro, mencionei algo sobre ele, né? E aí eu falei, cara, é o seguinte, hoje eu sou vendedor e tenho um cliente em Santa Catarina que gosta muito de futebol e, por sinal, ele é gremista. Irmão, me ajuda. Aí ele falou, o que eu preciso fazer? Falei, cara, eu vou aí em Porto Alegre buscar uma camisa e daí eu vou levar pro cliente. Ele falou, sério? Eu falei, sério, cara. É diferente eu comprar uma camisa e levar pro cara. Sim, O com cara, o certeza. meu cliente, ele é meu amigo, mas amigão mesmo. Amigão mesmo, já frequentei a casa dele. E aí eu falei, cara, eu vou buscar. Aí quando eu cheguei lá no hotel, ele separou uma pra mim e uma pro meu cliente. Aí eu peguei e levei. E aí foi avançando. Hoje eu tenho outros contatos também, como o Dani Moraes do Santa Cruz, o capitão do Santa Cruz. Nós fizemos um curso junto, né? Hoje eu falo com o Gemerson, que hoje tá lá na França. E inclusive até nessa matéria do Domingo Espetacular, ele mencionou eu. Lá da França, ele fez um post me marcando também, Cara, que da hora. incentivando pessoas a assistirem minha matéria. E por aí vai. Tem o próprio Marcelinho Carioca também, sou fãzaço. É um cara, de fato, que tem uma história. Eu sempre gosto de falar o seguinte. Às vezes a gente rotula, porque o cara é corintiano, porque é palmeirense. Cara, eu procuro ir além. A história que o cara carrega. Né? Independente do time, o cara tem uma história. E é isso que eu vi. Meu, o que o cara fez pra chegar onde ele chegou? Quantas dificuldades esse cara venceu? Então eu gosto muito disso. E lógico, se for corintiano, melhor ainda. Cara, eu entendi um pouco dessa sua paixão por futebol aí, de ser um pouco desse torcedor profissional. Aham. E a Bruna,
ela tem uma loja esportiva aí Que de legal. camisetas, de futebol e Que tudo mais. legal. E a gente trouxe um presente pra você aqui, Ô, cara. não acredito. É. Sério? Exatamente. A gente tem aí, eu sei que você tem uma ligação aí com a Alemanha, que daqui a pouco eu quero que você fala pra mim. Nossa. E aí a gente trouxe uma camiseta aqui, cara, Meu Deus do do céu. Bayern pra você, cara. Nossa, não acredito. Espero que você goste aí. Caramba, que presentaço. Eu vou te contar uma história. Eu preciso te contar uma história. Meu Deus do céu, essa daqui... Nossa. Cara, obrigado, irmão. Olha, no final a gente cumprimenta melhor, mas... Bruna, muito obrigado. Eu adorei. Meu Deus do céu. O único problema é que quando eu ganho presente eu já quero colocar na hora, sabe? Eu sou assim, às vezes eu compro roupa, tênis, eu já saio da loja com... Oh, porque é tanto tempo, às vezes, usando aquele tênis ali surradinho. Quando eu compro, não vejo a hora. Já deixa o outro aí, já coloca na caixa do novo. Eu adorei. Olha, você quer entrar no assunto da Alemanha agora ou depois? Eu quero agora. Quero saber como é que você foi parar lá na Alemanha. Meu, que camisa sensacional, adorei. Essa daqui, puxa, nunca vou esquecer desse momento. Muito obrigado, viu? Olha, além de estar aqui trocando essa resenha top, né, com vocês, ainda ganhar um presente desse nível aqui é muita coisa pra mim. Legal, obrigado, que bom que Bruna. você gostou. Eu adorei. Não Bota ali que ela segura ali. Tá ok, obrigado, viu? Na hora que eu for embora, já vou com ela, hein? Cara, é o seguinte, a viagem pra Alemanha foi a soma de um grande trabalho. Vou completar agora dia 2 de janeiro, 10 anos na empresa que eu estou hoje. Quando eu vendia bala no Farol, na época eu era auxiliar de almoxarifado de uma metalúrgica. Saí dessa metalúrgica devido à crise, fui vender bala. Só que nesse período que eu vendia bala, eu ainda trabalhava na metalúrgica. Então o que eu fiz? Na metalúrgica eu trabalhava de segunda a quinta, porque reduziram a carga horária. Na sexta-feira eu vendia bala no Farol. Comecei a gostar disso, trabalhei na sexta, no sábado e no domingo. Não satisfeito, eu sou um cara muito inconformado. Não satisfeito, eu falei, não vou ficar dormindo até tarde. A minha situação, eu moro com a minha sogra. E minha sogra, graças a Deus, é uma mãezona pra mim, cara. A minha sogra, eu sou fãzaço dela. Minha sogra, ela sabe que é uma parceirona. Morando com a sogra, 2 filhos, iniciando a faculdade, eu falei, não, eu entro na empresa lá no Brás, às 8 da manhã. Eu não vou ficar dormindo até 6h30, é muita coisa pra mim. Eu falei, vou acordar 3h30, 4 horas no máximo. E aí vou pro Farol vender. Das 5h30 da manhã às 7h30 da manhã, 2 horas, eu trabalhava. Então, segunda, terça, quarta e quinta, das 5h30 às 7h30 da manhã. House Trident é só R$1. Depois das 7h30 eu ia pra empresa. Vendia também na empresa, pros vendedores, pra todo mundo lá. No ônibus vendia, na faculdade vendia, dormia no ônibus e chegava em casa meia-noite, depois da faculdade. Cansado que só. Conclusão. Depois que aconteceu todo esse processo, eu pedi pra empresa me desligar. Falei, me manda embora. E aí um cliente me arrumou um emprego. Fui trabalhar numa importadora de vinho. Trabalhei 2 anos lá. Só que a paixão por venda acendeu naquele farol. Falei, cara, eu preciso ir para vendas. E naquela empresa, uma empresa fantástica, Casa Flora. Uma empresa top. Inclusive, eu vou dar uma palestra nessa empresa, cara. Caramba, os donos gostam de mim pra caramba. Conclusão. Falei, me manda embora? Não, imagina. Você trabalha 2 anos aqui com a gente não tem motivo pra te mandar embora. Falei, eu preciso que vocês me mandem embora. Rodrigo, então você vai ter que aguardar pelo menos uns 2 meses pra treinar uma outra pessoa. Falei, cara, já sei. Eu vou agora pedir as contas, porque eu preciso ir embora. Meu cunhado, ele abriu uma empresa e eu pedi uma oportunidade pra ele em vendas. Achei que ia ser tudo 1000 maravilhas e tal, e trabalhar com parente e tal, enfim, né? Cara, foi muito desafiador. Passei a trabalhar, então, nessa empresa que eu estou atualmente, no almoxarifado, para conhecer o processo. Do almoxarifado, eu passei a fazer algumas entregas. Então, eu cuidava do almoxarifado, cuidava das entregas também. Só que, o Rodrigo muito curioso e tal, eu chegava para entregar numa empresa e eu começava a olhar. O que esse cara compra além do que eu tô entregando aqui, né? Olhava a nota fiscal, olhava o que eu tava entregando e tal. Aí chegava pros vendedores lá na empresa. Cara, você só vende isso nessa empresa? Eles compram mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Daí, o patrão me deu uma oportunidade para vendas. Em vendas, cara, eu fui me descobrindo um vendedor pitbull.
A fábrica da Alemanha, a Ferd, que tem uma filial no Brasil, que fica em Curitiba, ela treina a gente, enfim, dá a capacitação pra gente ir atrás e tal. Os meus resultados, eles eram fantásticos, apesar do número ser muito baixo. Porém, era muito tempo, pouquíssimo tempo de trabalho. E eu tive a oportunidade de ir a algumas visitas, o engenheiro da fábrica aqui comigo. Era o nosso gerente comercial e era engenheiro também. E aí esse cara falava pro meu diretor, falava assim, meu, o Rodrigo é diferenciado. O Rodrigo, esse cara, meu, se prepara que esse cara... E aí, cara, sendo observado pela empresa alemã. Nós batemos a meta em 2013, 2014 e eu comecei a ganhar prêmios. Ganhei um relógio personalizado, ganhei um mouse, teclado, fui ganhando um monte de coisa. E aí surgiu a oportunidade, a empresa bateu a meta e aí eles começaram a falar assim, ó, lá na Alemanha, em palestras motivacionais, a sua história é citada lá. Eu falei, não acredito. Eu preciso ir pra lá, né? Aí a nossa empresa ganhou essa vaga pra ir pra Alemanha. E o meu diretor falou assim, cara, nada mais justo, você precisa ir pra lá. E aí eles prepararam tudo, uma viagem em 8 dias. Chegando lá, cara, conheci Munique, Stuttgart, Colônia, enfim. E aí, uma empresa gigante, tive a oportunidade apenas ali de falar um pouquinho da minha história, e eu tenho um sonho hoje de voltar lá e dar palestras lá. E eu creio que no momento certo vai acontecer. E, enfim, nós estávamos a 10 quilômetros do estádio Allianz Arena, que é o estádio do Bayern de Munique, o qual eu ganhei meu presentão. Eu falei, cara, eu amo futebol. E falar de um futebol europeu, falar de um estádio como do Bayern de Munique. Um time igual o Bayern, né, cara? E aí eu falei assim, caramba, né? Eu não gosto de mentir, enganar ninguém. Mas tem coisa, cara, que pra mim é como se fosse real, sabe? Eu entrei numa loja do Bayern de Munique lá na Alemanha e eu peguei e pedi pro cara tirar uma foto, enquadrar bem direitinho assim. Eu falei assim, essa foto e de fundo assim era o estádio, né? E parecia que eu estava dentro. Tinha algumas pessoas que falavam, mano, você tá no estádio, você tá no Allianz Arena. Eu falei, cara, eu tô vivendo... Eu não falei se sim, se não, se... Eu estou vivendo uma sensação um momento sensacional, cara, que alegria e tal. Só que na época, eu, apesar de ter ganhado, né, a viagem e tal, era caro uma camisa do Bayern lá, né? Eu falei, cara, infelizmente não vou comprar e tal. E passado-se o tempo, eu comprei outras camisas, mas eu nunca mais lembrei. Assim, não é que não lembrei, mas nunca veio no meu coração de comprar uma camisa do Bayern. Mas um carinho imenso pelo Bayern, porque, meu, eu estive lá em Munique, o Bayern é de Munique, eu estive pro Rodrigo. Foi como se eu tivesse no estádio. Aquela sensação muito verdadeira pra mim, sabe? Então hoje ganhar essa camisa aí pra mim é sensacional. E foi essa a história da Alemanha, né? E de lá pra cá, cara, muitas coisas aconteceram. Porque de um simples ex-vendedor de bala do Farol, que estava vendendo ferramentas, que teve uma experiência internacional, passou a ser conhecido de outra forma. Então, quando chegava em alguma empresa, pô, eu tenho um treinamento da fábrica na Alemanha. Pô, que legal. Então, é diferente, né? Eu entendo essa... Não é que as pessoas querem, pô, valorizar mais um ou outro, mas é diferente, cara, você ter uma experiência, você poder falar assim, ó, eu estive aí. Você demonstra autoridade, né, velho? A Exatamente. sua voz, ela ganha prioridade na hora do cara levantar o ouvido dele, né? Se Com tem 3 certeza. pessoas ali pra ser ouvidas, você vai ser o primeiro, pode ter certeza. Primeiro porque você já tem esse tom de voz, esse posicionamento de que não, eu preciso ser ouvido. Por que não? Né? E se eu não sou ouvido ainda, o que eu tenho que fazer para ser ouvido, né? Cara, é exatamente Eu isso. acho que essa habilidade do vendedor é muito incrível. O que um cara, para ser um bom vendedor, tem que ter? Se o cara fala assim, pô, o cara tá insatisfeito com a vida profissional dele e tal, ou muitas vezes não é nem o cara que tá insatisfeito, é o cara que sabe tecnicamente fazer uma coisa muito boa, muito bem, aí abre um negócio e não sabe vender. Ele tem um produto bom, um serviço bom e não sabe vender, né? Ou aquele cara que já trabalha em alguma outra coisa e quer vender. O que um vendedor tem que ter, cara, na sua opinião? Na minha opinião, Eduardo, se o cara é dono do próprio negócio, a primeira coisa, ele precisa acreditar. Enquanto eu vendia bala no Farol,
eu acreditava muito que aquela situação ali era temporária. E em tão pouco tempo, sabe, eu acreditava que algo iria acontecer. Então, sempre houve dentro de mim uma crença muito grande. Isso vai além de uma religião. Eu não falo de algo externo, eu falo de algo interno. Então, em tudo que eu faço, eu acredito muito. Óbvio que tudo que você acredita dá certo? Não. Mas qual que é o aprendizado que você tira dali? Então, quando eu vou vender algo, vamos pegar um produto, uma ideia, cara, a primeira coisa, eu vou, lógico, ter um conhecimento básico, o quanto isso pode ser interessante, o quanto isso agrega, o quanto isso de fato faz a diferença. Conheço o público que consome aquilo, então por acreditar naquilo e saber que tem muitas pessoas que consomem, cara, eu me capacito. Tomo conhecimento de fato do básico e do além, porque muitas pessoas querem apenas, acham que vão ser um bom vendedor, uma pessoa de sucesso, apenas expondo um produto. Não, cara. Eu costumo dizer o seguinte, que ser vendedor é ser mais um. É ser mais um num mundo bem competitivo. Agora, ser o vendedor, aí tá o diferencial. E para isso, óbvio, você vai precisar se capacitar, você precisa de relacionamento, você precisa ser um cara, ter uma boa empatia. Mas fundamental para mim é acreditar. Ele precisa acreditar naquilo que ele tá fazendo, né? E partindo dessa crença, você acredita no que você faz? Acredito, legal. Saiba que existe um tempo para que o produto, saiba que existe um tempo para que a sua ideia emplaque. Porque as pessoas acreditam muito, mas só agora. E amanhã? Ah, não era bem Não isso. deu certo, né? Pô, então você não acreditava. Porque não tem como, cara, você semear hoje e querer colher amanhã. Né? Então você precisa acreditar, dar tempo ao tempo e perseverar. Eu acredito que para o cara fazer a diferença, ele precisa desse passo a passo. Creia, acredite, né? Dê tempo ao tempo e persevere. E o legal que o ciclo parece que ele tá finalizando ali no perseverar, né? Mas ali, cara, é a decisão de ele continuar acreditando. Sabe? Aquilo que ele fez, né, lá atrás, ele só precisa continuar fazendo, agora talvez com muito mais intensidade. E é isso. Quando o cara tem que perseverar, às vezes ele já persevera, sabe como? Ah, então, se der, tô aí, né? Tamo aí, né? Não, cara, agora é a hora de aumentar. Sabe, é a hora de colocar uma dose maior aí. Porque se o processo está sendo bem feito, o resultado é só consequência. Acredite, dê tempo ao tempo e persevere. É isso, puta, que aula, cara, que aula. As pessoas, o que você falou aí que eu me assemelho muito é o lance de acreditar, né? Pô, você tem que acreditar muito no teu produto, né? E às vezes as pessoas acham que o vendedor é o cara que tá enganando, que tá falando mentira. Mas, complicado na isso. verdade, o cara, ele tem uma habilidade de enxergar algo que às vezes o outro não enxerga. Exato. Às vezes o cara, ele vê um benefício naquele produto, né? Ali, pô, você tá vendendo bala. Você não tá vendendo bala. Você tá vendendo um sorriso pra pessoa que tá ali no farol de manhã. Exatamente. Você tá vendendo a oportunidade de ela ter um dia melhor, né? Quantas vezes, pô, eu lembro uma vez que eu tava muito puto, cara. Tava muito estressado, muito nervoso. E aí, meu escritório era aqui em Santana, na Voluntários, e eu morava no Imirim. Aí eu peguei aquela... eu esqueci o nome da rua ali, mas era uma das principais ali, pouco antes da Brasleme. E aí, eu parei o carro assim, cara, e veio uma menina vestida de palhaço. E eu tava muito estressado, cara. Muito, muito, muito. E eu não sou de descontar em ninguém, né? Mas eu me fecho, vidro fechado. Aí ela parou assim do lado, assim, cara. E bateu no vidro. Quando ela bateu no vidro, cara, bateu forte no vidro. Aí eu falei, puta que pariu, né, mano? E abaixei. Aí ela falou assim, habilitação e documento do veículo. Mano, do jeito que ela falou isso, cara, não teve como. Eu dei um sorrisão assim, falei, puta que pariu. Ela falou assim, você vai ser autuado por ter um sorriso muito bonito. Nossa, mano, quebrou você aí, no meio. Cara, eu falei, meu... Aí, velho, ela falou assim, olha, a gente tá fazendo uma campanha aqui. Eu abri minha carteira, eu dei tudo que tinha lá. Acho que tinha uns R$80, eu peguei e falei, tó, se tivesse mais, eu tinha dado mais. Porque o que ela fez comigo naquele momento não foi me vender a oportunidade de ajudar alguém ali. Ela trouxe de volta a minha energia, ela trouxe... Ela me tirou de um limbo que eu tava por causa de um problema e me trouxe de volta à vida, cara. Aí você fala assim, pô, Eduardo, que besteira.
Pra quem tá ouvindo, pode ser que seja. Mas pra gente que é empreendedor, pra gente que é vendedor, pra gente que tem a responsabilidade de ter várias famílias na nossa dependência e tudo mais, cara, a coisa mais comum que você vê é cara com mancha roxa, com mão descascando, com Aham. cabelo caindo, com um monte de coisa, um monte de reação do corpo por tanto problema que o cara vive. Um sorriso desse, uma coisa dessa que você passa pra pessoa, e, cara, é impossível a pessoa ter contato com você e continuar com a energia baixa. É Verdade, impossível, cara. verdade. É impossível. E o legal, eu gosto muito de histórias assim, cara. Como eu gosto, porque eu sou um cara que conto essas histórias, sabe? Não é apenas contar, eu vivo isso. Eu me lembro que um dia, nessa metalúrgica que eu trabalhei, e eu recebi um e-mail que dizia assim, eu nunca vou esquecer: melhores práticas na acuracidade de estoque. Eu comecei a me ver, falei, meu, eu vou ser um profissional melhor. Só que esse e-mail, ele tinha como destino o diretor da empresa ou o gerente. E por algum motivo caiu na caixa de entrada do meu computador, lá no estoque. Eu falei, cara, e agora? Vou comunicar ao patrão para ver se ele paga esse curso para mim. Cheguei lá, cara, e eu trabalhava para um judeu, e o cara, judeu lá era embaçado. Meu, difícil de lidar com aquele cara. Tirar um dinheiro ali era difícil. Rapaz, eu cheguei pra ele, e ele trabalhava num notebook, ele ficava só aqui, ó. Aí quando eu fui falar lá com ele, ele... Fala, Sorriso. Meu apelido era Sorriso, né? Meu apelido é Sorriso Colgate. E aí uns chamam de Colgate, Sorriso, enfim. Fala, Sorriso. Eu falei, Eli, recebi um e-mail de um curso que eu creio que esse curso vai me capacitar a ser um profissional melhor. Aqui na empresa, eu já estava trabalhando lá pela segunda vez, né? Eu saí por decisão própria e aí depois eles me convidaram para voltar. Voltei para a empresa, eu era um bom profissional lá. E aí ele pegou e falou assim, Sorriso, olha as palavras do cara. Sorriso, esquece, cara. Esse curso não é pra você. Aí ele concluiu, ele não se contentou só nisso. Sorriso, esquece, esse curso não é pra você. Nem fodendo que eu vou pagar esse curso pra você. Cara, eu saí de lá com o sorriso amarelo. Com o sorriso sem graça. Tudo que eu menos tinha era um sorriso no rosto. Mas eu falei, não, mano, esse cara não tem o poder de fazer isso comigo, não, mano. Ele não jogou água fria no meu chopp. Água no meu chopp. Ele jogou um balde de gelo com tudo. Ele acabou naquele momento. Ele jogou um chá no seu chopp. Eu falei, cara, pra mim mesmo. Eu falei, cara, é o seguinte, ele pode não pagar o curso. Mas ele não tem o direito de fazer isso comigo. Mas eu vou falar o quê pro cara, meu patrão? Enfim, eu não quero sair da empresa agora, tal. Eu peguei aquelas palavras e falei, meu, vou fazer diferente. O processinho que eu falei de crer, dar tempo ao tempo e perseverar. Eu acreditei que eu fosse fazer aquele curso. Eu falei pra minha esposa, na época o curso custava R$537. Eu mandei e-mail pro remetente, cara, a empresa não vai pagar. Se eu fizer por pessoa física mesmo, tem desconto? O cara falou, tem, 30%. Eu falei, era isso que eu precisava. Diminuiu lá um pouco, ia custar 300 e pouco, enfim. Só que a minha situação financeira era muito difícil na época, muito difícil. E aí, faltando uma semana pro curso, eu não tinha conseguido pagar o boleto ainda do curso. E dentro de mim algo falava, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso. Um dia antes, eu estava com R$200, não paguei o boleto. E a minha esposa falou assim, não, porque eu percebi ela meio abatida. Eu falei, o que foi, amor? Não, sabe o que é? A gente economizou pra você fazer o curso, nem conseguimos. E detalhe, tem uma conta atrasada que a gente deixou atrasar. Eu falei, não acredito. Tô, pega esses 200, paga a conta aí, tá tudo certo. Mas e o curso? Eu falei, relaxa, fica tranquila que vai dar certo. Acordei cedão. O curso ia começar às 8 da manhã, um dia inteiro no sábado. Cara, cheguei lá por volta das 7. Gosto de chegar antes e observar o cenário e tal, enfim. Rapaz, fui falar com aquele diretor que havia mandado o e-mail. Falei, Marcelo, cara, é o seguinte, queria falar contigo. Não, entra, fica à vontade, sua mesa é aquela ali, já tá nomeada e tal. Falei, não, preciso falar com você. Infelizmente, eu não consegui pagar o boleto. Ele, não, tranquilo, cara. Entra, participa de tudo que a tua vaga tá garantida. No máximo, só divulga. Eu falei, meu, que da hora. Creia, dê tempo ao tempo e persevere. O perseverar pra mim, Rodrigo, foi aumentar, sabe, a dose, foi ir até o local. Foi acreditar. Porque senão eu teria desistido. A cada, sei lá, 10 mil pessoas, uma iria nessa situação. O curso era eu recebi aquele e-mail 2 meses antes do curso. Eu acreditei que eu fosse fazer. Eu dei tempo ao tempo. Foi chegando véspera do curso. E aí eu fui lá no Ibirapuera. Foi uma experiência, assim, fantástica, cara. Fantástica. E eu somo
muitas coisas, sabe, que me faz, às vezes, o resultado não é tão bom quanto eu gostaria, não é satisfatório como poderia ter sido, mas e a experiência? Então, é o que eu falo, o vendedor, cara, ele tem, o bom vendedor, né, aquele cara que é diferenciado, ele não apenas acredita no produto, mas ele vende essa ideia, essa paixão. Ele faz com que a pessoa acredite junto com ele. E eu gosto muito de envolver muitas pessoas no projeto, no processo. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de conquistar algo, de estar em alguns lugares, eu vejo um monte de gente torcendo por mim. Porque são pessoas que conhecem a minha história e falam, meu, que da hora, cara. Que fantástico, eu tô somando junto com esse cara, de alguma forma. Parece que tá participando junto, né? Cara, isso não Pô. tem preço, porque, fala a verdade, assim como essa moça, né, você citou, ela te desmontou, cara. Ela te desmontou. E dali, qual que foi o aprendizado? Pô, ali, experiência, reflexão, que você sai dali e fala, meu, peraí, cara. Então, é muito bacana quando você se depara com pessoas assim, que de fato elas agregam muito, elas impactam. É. E você falou algumas coisas aí, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, cara. Como que é a sua relação com Deus, cara? Cara, eu sou cristão, né, sou muito feliz, sou cristão, já 16 anos. Eu cheguei a Cristo num momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. Na época, eu era noivo e bebia muito, drogas, enfim, um momento muito difícil da minha vida. E, infelizmente, naquele tempo, a situação tão complicada, eu estava infelizmente não, felizmente, né? Eu estava me preparando para o casamento. E 3 meses antes do casamento, a noiva faleceu de câncer. E foi o momento que eu mais me apeguei a Deus. Eu me envolvi demais, porque eu acreditava muito, né? Eu passei a conhecer, de fato, não porque eu ouvia falar de Deus, mas tive experiências com Ele. E eu falei, não, Deus não vai deixar ela morrer não, né, meu? Isso aí Deus quer nos honrar de alguma forma e tal. Essa doença não é pra morte. Eu recebia muitas palavras assim. Conclusão, a gente não conhece os planos de Deus, né? Infelizmente, ela veio a falecer. Ela teve câncer no útero. Foi um processo muito difícil. Até o último dia, assim, da vida dela, eu tava ali ao lado dela honrando. Mas, infelizmente, ela não resistiu. Deus assim quis, né? E foi complicado porque eu me revoltei com Deus, né? Naqueles momentos que você fala, meu Deus, mas por quê? Mas por que ela? Uma pessoa muito bacana. Ela era babá de um dos donos da Cadeado Papais. Uma pessoa trabalhadora, nova, 23 anos. E eu falei, Deus, mas agora que eu estou saindo das drogas, da bebida. Ela era cristã e ela estava me levando para a igreja. Comecei para a igreja com ela, ficar firme e acontece isso. Então eu queria ver qualquer pessoa, menos Deus. Eu falava que eu queria ver o cão, mas não queria ver Deus. Porque foi um momento de revolta, mas depois eu compreendi que, cara, Deus faz muitas coisas que a gente não entende. E para minha felicidade, eu pude conhecer a Deus no encontro da igreja Verbo Vivo, cara, que mudou a minha história. Eu fui naquele lugar e fui num retiro espiritual. Cada um tem uma forma de se encontrar com Deus e a minha foi no encontro. E passei 3 dias num lugar maravilhoso em Mairiporã. Foi quando me senti amado por Deus. Foi quando uma pessoa veio do nada. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa, nunca mais eu vi. Eu recebi uma palavra assim que ela... Eu posso falar algo pra você? Eu falei, pode. E assim, meio, sabe, meio mal, tentando ficar bem. Fazia poucos dias que ela tinha falecido. Fazia 11 dias que a noiva tinha falecido. E ela falou assim, olha, eu queria falar pra você que Deus tem dupla honra pra você. Eu não te conheço, não sei de onde você é. Tinha cerca de 300 pessoas naquele dia. E eu não sei o que você iniciou, projetou na sua vida, mas o que você começou e talvez não deu certo, Deus tem dupla honra. Eu falei, beleza, obrigado, tal. E depois foi caindo a ficha. Eu falei, meu, tudo que eu mais queria, Deus, era me casar. E foi um processo muito difícil, Eduardo. Muito difícil, mas assim, hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, cara. Eu vou completar 15 anos de casado, tenho 3 filhos maravilhosos, sabe? E tudo que eu vivi, cara. É por isso que eu levo essa mensagem inspiradora, sabe? Eu não falo para as pessoas, e aquilo que Jesus falou para nós. Pô, no mundo nós teremos aflições, nós vamos passar por momentos desafiadores mesmo, vai doer. Vão ter momentos, cara, que você vai falar, mas e aí, mano? Mas nem por isso ele deixa de estar com você. Eu precisava passar. E eu levo para muitas pessoas, nós estamos passando um momento difícil devido à Covid-19,
parentes faleceram, momento muito desafiador, mas eu levo uma mensagem para as pessoas que é possível, cara. É possível. Eu pensava que felicidade era para os outros. Eu falava, não, felicidade para mim, olha a minha situação, cara, olha, tudo dá errado para mim, sou esforçado, mas felicidade é para os outros. E Deus mostrou que não, é para mim também. Então essa é a mensagem que eu levo para as pessoas. Cara, é possível reverter esse momento de tristeza em alegria. Tem um processo. Não vai ser fácil. Mas se você acreditar, é possível. Pô, e hoje eu não tenho uma esposa. Eu tenho uma parceira. Uma mulher, sabe, fantástica. Fantástica. Mulher de Deus. Uma mulher que me apoia em tudo. Uma mulher que tá comigo em tudo. 3 filhos fantásticos. Então, assim, falando de família, é a minha base, sabe? Deus é tudo pra mim. Minha esposa e meus filhos é a minha base. Transparece isso, sabia? Sério. Isso transparece. Na matéria que você fez, você apareceu com eles. Em todas as oportunidades que você tem, você tá com eles. Isso é muito gostoso, cara. Isso, assim, eu acho que todo mundo tem o seu processo, né? Pô, eu já tive crises, assim, também bem, bem fortes. E perdi, né, entes, assim. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Mas, querendo ou não, cara, é a ordem natural da vida. Sim. A ordem natural da vida é Os os pais irem primeiro. Triste é quando vai um filho, Exato. né? Difícil é perder um irmão, né? Na vida jovem, Sim, sim. né? Eu, sei lá, não imagino como seria perder um filho. Mas quando a gente perde alguém, por exemplo, no sentido do que você perdeu, é difícil mesmo, cara. É difícil. A gente assim, eu nunca cheguei nesse ponto de revolta com Deus. Sim. Eu nunca cheguei nesse ponto, por mais que tenha a crise mais forte, mas talvez não foi ainda, né, o que seria, sei lá, o mais difícil. Mas era o que era difícil pra mim, Uhum. né? E a gente contar esse tipo de coisa, por exemplo, você contar a sua história, eu acho muito importante pra dar força pra muita gente, sabe? Sim. Ou às vezes o cara tá vivendo no fundo do poço e ele pensa assim, porra, cara, não, peraí. Aquele cara ali veio de muito mais baixo. Eu tava no fundo do poço, mas ele tava bem mais baixo ainda nesse poço aqui. E ele conseguiu dar a volta por cima. Então, pô, sua mensagem, ela, assim, eu acho que é um dever você transmitir ela, assim. Uhum. Por isso que eu tô tão feliz de ter você aqui hoje, né? É uma honra pra gente, cara, assim, de verdade. Pô, Cara, eu tô muito feliz. E, assim, o que é... qual o seu grande sonho, cara? Assim, qual o grande sonho que você tem na sua vida? eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos, né? É difícil escolher É um, né? difícil, é difícil. É difícil porque cada momento é um momento, né? Pô, enfim. Hoje, um dos grandes sonhos que eu tenho é voltar na empresa que mencionou o ex-vendedor de balinha do Farol. Um dos sonhos é palestrar nessa empresa. Hoje, um grande sonho que eu tenho é dar palestras para toda a equipe de vendas, para todo o chão de fábrica, produção da fábrica Mondelez, que é o fabricante do House e do Trident. Você já foi lá? Cara, eu não fui. Eu fui na porta. Em dia 8 de dezembro de 2020, eu fui na porta. Eu fui dar uma palestra em Curitiba e falaram pra mim que eles não iriam me receber. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou tentar. Passei lá na porta, não, realmente não tem como, tá uma fábrica gigante, mais de 5.000 funcionários. E aí eu peguei e falei, tudo bem, mas tira uma foto minha aí e tal. A pessoa tirou uma foto e eu mandei pra gerente do marketing. Olha onde eu estou. Ela rachou o bico, você é diferente, você né, é cara? demais, hein? E aí tirei uma foto, enfim. Tudo bem, cara, eu só não entrei, mas já estive lá, né? E, enfim, hoje eu conversei com ela, falei assim, Rodrigo, você tem uma história com a marca, porque você vendia os produtos, você é vendedor e você é palestrante. É a mesma empresa, a House e É, Trident? É o mesmo grupo? há uma divisão, mas é tudo da Mondelez, né? Fabricante, né? Mondelez. Então, eles ficam todos em Curitiba, né? Ela é dona de muitos nomes, muitas marcas, né? Lacta, Oreo, Bis e tantas outras, né? E o House e o Trident também. Então, eu tenho esse sonho de poder palestrar nessa empresa. Eu já conversei até mesmo com a gerente de marketing. Ela falou assim, meu, você vai dar palestra aqui? Eu falei, show de bola. Um dos sonhos, assim, se fosse colocar numa escala, aí eu colocaria o sonho que eu tenho é de levar os meus filhos e viajar junto com a minha família para Disney. É algo assim que eu quero proporcionar para eles, porque a gente ouve falar e eu vejo tantos amigos, né, pô, lá na Disney lá, e eu tenho
Eu tenho o Wesley de 15, a Esther de 12 e a Vitória de 8 aninhos. E eu quero como pai poder proporcionar isso para os meus filhos, né? Então eu vejo assim, a minha família é a minha base, na minha lista de urgência entra eles. E aí vem o futebol, dar palestra no Corinthians, eu estou em contato com o gerente de marketing, então há uma possibilidade de dar palestra no Corinthians, e eu que sou corintiano. Então, assim, são muitos, Eduardo. Mas se eu pudesse... Duplamente motivacional, né, do Corinthians. Cara, você é louco. É motivar motivando e sendo motivado. Então, mas na escala aí, eu acredito que proporcionar para minha família. A minha esposa... A minha esposa, ela viajou, assim, para alguns países, né? E na época eu brinco com ela, assim, poxa, a minha esposa, professora de inglês, viajou para alguns países. A minha viagem mais longe foi Rondônia. Eu mal falo português, né? Então ela tinha uma situação, assim, muito boa de vida, sabe? Então ela conheceu muitas coisas. E hoje nós casados, infelizmente, a gente não teve ainda a oportunidade de viajar para muitos lugares, conhecer. Tanto é que ontem eu estava lá em Santo André e passei em frente àquela Torre Eiffel. Eles colocaram um banner para as pessoas tirarem foto. E aí eu fiz um story lá dizendo assim, olha, eu tô aqui só marcando o território, mas um dia eu vou estar lá mostrando a Torre Eiffel, né? Então, assim, eu almejo, sabe, poder viajar. Porque pra mim, cara, a vida só faz sentido se você tiver com quem compartilhar. E eu posso estar em qualquer lugar. Viajar para a Alemanha em 2015 foi fantástico. Tenho o sonho de ir para muitos lugares. Mas poder viajar com aqueles que de fato acompanham o Rodrigo diariamente, a chatice do Rodrigo, né, que conhece as limitações do Rodrigo, isso para mim não tem preço. Então eu faço por eles, sabe, o que eu puder fazer por eles eu vou fazer, e proporcionar momentos inesquecíveis, isso aí tá no meu coração. Cara, que fantástico. E a esposa é com quem a gente pode ser fraco, né? Porque assim, não em todo momento, claro, mas no momento onde a gente precisa baixar a guarda, no momento onde a gente pode dividir a nossa fraqueza, dividir o nosso medo, que ninguém precisa saber no mundo que a gente tem, mas a gente Sim, tem, pô. com Né? certeza. E com os filhos não é esse momento ainda também. Com os filhos você tem que bancar, né? Não é tudo que você consegue dividir ainda. Verdade. Mas com a esposa, tem que... Cara, se o cara não tiver uma boa parceira com ele, cara, não adianta. Não vai... Não vai ornar. Não adianta, cara. Eu acredito, assim, que essa é uma das premissas para o sucesso. É você Exato. saber quem você escolhe para estar do seu lado. Não só a questão familiar, muito mais, né? Porque quando a gente começa a estar mais próximos dos nossos objetivos, a gente vê que ou a gente está lutando pelos nossos sonhos ou a gente está com a nossa família. Exato. O tempo fora disso é muito pequeno, né? Então o foco maior é esse. Mas mesmo assim, mesmo nesse intervalo pequeno de tempo, a gente precisa saber com quem a gente divide nossa energia, divide nosso tempo, né? E eu só cortar um pouquinho, eu me lembro, cara, que a Silvia, logo no começo do nosso casamento, né, a situação era tão difícil, mas ela tinha um Fiat Uno 98, um carro bacana, tal, e na época a gente pagava R$ 400 de mensalidade, e nós precisamos entregar, na verdade nós nem vendemos, nós entregamos o carro por não conseguir bancar aquelas parcelas. Então eu tive uma oportunidade de comprar ainda um carro simples, né, um Classic 2012, mas para mim já foi assim algo muito bacana, porque me lembro que nós desfizemos do carro que era dela para poder continuar a vida. Então, é a parceirona mesmo, é a mulher que, decidiu, sabe, abrir mão de tudo para estar do meu lado. Então, nada mais justo e nada mais prazeroso do que proporcionar para eles, sabe? Engraçado, olha que coisa. A minha filha me perguntou hoje, a gente vindo para Guarulhos, ela perguntou no carro assim, papai, você já comprou um carro 0 quilômetro? Eu não sei se é porque ela me viu, eu sou doidão, eu fui numa concessionária e postei um story lá, enfim, né, na frente de um carro com laço, enfim. E a minha filhinha perguntou hoje, papai, você já comprou um carro 0 quilômetro? Eu falei assim, ainda não, mas em breve vou comprar o da sua mãe. Falei hoje isso, cara. E de fato a minha maior alegria é poder proporcionar para eles, que são minha base. Cara, que fantástico isso. Nossa, eu tenho uma filhinha de 8 anos Sério? também. Lorena. Lorena, minha Vitória, legal. Vamos ver se a gente se encontra aí e põe cara. elas pra brincar. Você já tem uma mente bem evoluída, né, velho? Nem Nossa. fala, cara, nem fala. A Vitória, ela é
muito pra frente, muito. Ela é Rodrigo Júnior feminina. Meu, a Igual Vitória, ela é virada assim no 70. ainda, ó, ontem a gente tava falando um pouco sobre o podcast e tal, e a Lorena falou assim, pai, eu quero participar do podcast. Aí eu falei assim, filha, mas tá bom, papai vai fazer uma entrevista com você. Ela falou assim, não, pai, eu quero entrevistar, igual você. Nossa, já foi além. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, mas isso aí a gente precisa organizar um pouco melhor, né? Aí ela falou assim, pai, as pessoas pensam que eu não tenho capacidade porque eu tenho 8 anos. Mas eu tenho capacidade. Meu Eu já Deus. tenho vontade de ter a minha empresa. Eu já tenho o meu plano de negócios. Desse jeito, mano. Cara, eu tenho um vídeo no LinkedIn que é Que ela legal. falando sobre o plano de negócios de uma lanchonete. Meu Deus do céu. E ela tem vontade de montar tipo um pet shop, assim, Ah, uma clínica veterinária que é um hotel para cachorros, assim, que tal, para legal. pet. Meu, ela, é assim, essas crianças de hoje em dia, cara, é um negócio. E a gente ter o prazer de assistir elas todos os dias, assim, é Meu, muito gostoso, né, velho? top demais. Assistir esse progresso. É só acompanhar e ver. Essa história aí vai dar muitos capítulos, né? É. Vai dar um livro, hein, meu? Vai dar um livro essa história aí. A Lorena daqui a pouco aí tá despontando aí. Essa Da é hora. demais. Ô, velho, mas deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, fugindo um pouco desse que a gente tá falando agora. Que, velho, eu fiquei muito no trânsito na minha vida, cara. Certo. Eu morei por muito tempo lá no finzão de Guarulhos, lá no Bom Sucesso, lá no Certo. Vila Carmela. E finzão que eu falo é em relação Ao centro. ao território, né? É, e eu sempre trabalhei em São Paulo. Nunca trabalhei aqui para Guarulhos. Então eu ficava pelo menos 2 horas, 2 horas e meia no trânsito de manhã e Certo. às vezes mais que isso à noite, né? E cara, eu já vi de tudo no trânsito. Eu já vi de tudo. Quando você tava ali vendendo balas e tal, que coisas estranhas ou diferentes você via ali, cara? Que era? Que acontecia ali que você olhava e falava assim, Senhor Jesus? Você já chegou a presenciar gente assaltando, acidente, coisas curiosas nos carros? O que você já chegou a ver ali? Cara, eu já vi de tudo. Já vi assalto. Já vi morador de rua, cara, mijando, defecando, enfim. É, quando você tá no farol, e eu trabalhava no Brás, né, cara? No Brasão é Que loucura, já é é mais loucura. pauleira, né? Sabe, um número de pessoas muito grande, pessoas circulando ali, aquela correria, aquele agito total. Então você vê de tudo. Eu já vi pessoas assaltando, já vi pessoas pedindo, você vê o tempo todo. E às vezes, para quem está trabalhando, atrapalha um pouco você vendendo, e de repente tem uma pessoa pedindo ali, porque você quer vender. Você percebe às vezes que o cliente até quer comprar, mas vem alguém pedindo, não que você está menosprezando aquela pessoa, né? Eu sei que cada um que pede, pede porque precisa, enfim. Mas é muito desafiador trabalhar na rua, é muito desafiador mesmo. E a gente vê de tudo um pouco, você vê os guardas, né, tomando mercadoria. Os... Teve alguma história que te marcou, assim, dentre essas? Teve, cara, teve sim. Foi lá no Brás mesmo. Ou melhor, falando sobre esse tema que você comentou, situações diferentes, né? O que você já viu? Eu já vi de tudo. Pessoas roubando, pessoas vendendo, pessoas pedindo, mostrando feridas, sabe? Nossa, Nossa, aquele negócio é cara. feio, hein, velho? Mas por Eu. ser diferente, eu fiz algo também e tem tudo a ver com esse assunto, porque foi no Farol. Eu fiz o que ninguém fez. Eu sempre tenho, sabe, esse pensamento. Cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Vou fazer. Vamos ver que experiência que vai dar. No Farol, eu cansado de receber promessa. Fulano, caramba, que legal. Você trabalha na metalúrgica, você tá vendendo, o que você tá fazendo faculdade? Tô. E aí, de repente, eu falei, meu, fulano falou que ia me arrumar um emprego, ainda não chegou. Outro também falou que me prometeu nada ainda. Eu falei, já sei, eu vou de encontro ao meu emprego. Eu imprimi 100 cópias de currículo. Eu falei, já vi de tudo, menos uma pessoa entregar currículo no Farol. Eu fui pro Farol. Caramba! Isso foi aqui em Guarulhos. Detalhe, em frente hoje o Hotel Slavieiro, ali próximo a Quarto Centenário, anos atrás eu estava lá no 27º andar na lua de mel com a minha esposa. Anos depois eu estava entregando currículo no Farol. E o bacana, cara, que eu acreditava muito que ele ia dar certo.
Vendi bala no Farol durante o dia, entreguei à tarde currículo e fiquei na rua vendendo mais balas, fui para a faculdade. Entreguei 100 cópias de currículo, me lembro até hoje. Na época eu paguei 7 centavos na cópia na Xerox. Quando eu fui para a faculdade, e eu estava na faculdade ainda, ligaram na minha casa. Olá, tudo bem? Olha, eu não sei exatamente como foi, mas minha mãe pegou um currículo do Rodrigo num Farol e pediu para arrumar um emprego para ele. Detalhe, a minha esposa não sabia disso. Tem coisa que eu nem conto para ela. Quando eu cheguei em casa, era por volta das 11h30 da noite, ela falou, Rodrigo, eu não entendi nada. Uma pessoa ligou aqui dizendo que a mãe dele pegou um currículo num Farol e tal. Eu falei, não, eu sei do que se trata. Retornei para essa pessoa e falei assim, olha, não sei exatamente como foi, mas minha mãe pediu para eu arrumar emprego para você. Você quer trabalhar amanhã? Você pode me encontrar em tal lugar? Fui fazer entrevista e já comecei a trabalhar. Então foi essa talvez seja a história mais, sei lá, se estranha, diferente que eu já vivi num Farol. Uma experiência que aconteceu. Eu falei, né, que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Mas de fato essa aconteceu. Eu dormi desempregado e acordei empregada. São anjos na nossa vida, né? Cara. Essa senhora deve que olhou e falou assim, não, eu E eu preciso fazer gostaria- alguma coisa. E ela meio que ordenou o filho, né? Ela Exatamente. falou assim, ó, você arrume um emprego pra ele. Cara, e sabe, são histórias assim, ô Eduardo, que me motiva, que me inspira, falo, meu, olha as experiências que eu já tive. Então não é uma situação, pô, quem gostaria de entregar currículo no Farol? Eu não gostaria, ninguém gostaria. Eu preferia alguém me indicando, ô Eduardo, entrega naquela empresa lá, eu imagino que você é um cara bem relacionado, pô, você tem um network fera, me indica pra aquele cara. Mas e se precisar entregar o currículo? Como você entrega? Irmão, eu vou entregar da melhor forma, as pessoas vão me olhar e falar, meu, peraí. E aí foi exatamente isso que aconteceu, consegui aquele emprego, trabalhei naquela empresa, e foi uma história que pra mim é uma soma de muitos resultados satisfatórios. Cara, são muitas coisas, né? São muitos. Às vezes, assim, a gente olha pra uma pessoa e não imagina pelo tanto de coisa que ela passou, não imagina como é pra quem tá do nosso lado, né? Então, você falou uma coisa agora que eu me assemelhei muito, eu quase dei risada aqui, assim, que você falou assim, né? Putz, nem falei pra minha mulher isso aqui, porque, às vezes ela vai pensar assim, né? Mais uma maluquice do Rodrigo, meu Deus, tal. Né? A Bruna sofre muito comigo, cara, em relação a isso, porque ela é uma parceira minha nessas coisas, assim, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, criar alguma coisa, e como ela mexe com arte e tal, e acaba sobrando pra ela, né? Né? Bruna, ó, é tal coisa. Ela, ai, tio, meu Deus do céu, né? Mas estão com a gente aí, estão acreditando. É engraçado essas coisas, né? Com Ter certeza. alguém pra acreditar com a gente. E uma coisa que eu acho que é muito importante, cara, que nem você falou assim, né? Eu acredito, né? Você tem a capacidade de enxergar a coisa antes dela acontecer, cara? Com certeza, com certeza. Concluindo então a história do e-mail que chegou pra mim, e eu fui falar com o chefe, ele falou que não faria. Eu fiz o curso, né? E eu cheguei depois com o certificado na mão e fui apresentar para o meu diretor. Falei, agora é minha vez, né? Deixa eu ir lá mostrar para ele, né? E para minha surpresa, o nome da empresa, ela veio no certificado. Porque, lembra que eu falei? O destino era aquele e-mail chegar para os diretores, para aquela empresa indicar os seus funcionários. E aí eles colocaram lá na época o nome da empresa que eu trabalhava. E aí, o patrão, ele era meio brutão assim, mas no final do ano ele juntava algumas pessoas do administrativo e levava pra casa dele no Guarujá. Então a gente passava uma vida de rei, né? Andava de jet ski. Hoje não mais, andar de jet ski. Hoje em dia tá muito mais restrito, mas antigamente você podia e tal. E aí eu peguei e falei assim, Eli, posso falar uma coisa? Ele falou, Sorriso, se for aquele papo de curso, esquece, hein? Aí eu falei, não, cara, não é o curso não. Eu só queria falar pra você que o certificado... aí eu mostrei pra ele lá na casa, o certificado tá aqui, ó, eu consegui fazer o curso. Pô, você conseguiu. Então eu tenho muito disso, sabe? Eu Que da hora, né, acredito velho? e eu consigo enxergar aquela possibilidade. Eu consigo, e isso me motiva, cara. Me motiva, eu falo, meu, quando eu coloco algo na cabeça assim, cara, isso vai acontecer. Só que às vezes não acontece como você gostaria, como você planejou, mas acontece, né? Então, eu tenho essa facilidade, gosto muito disso. Cara, são tantas histórias que talvez não daria tempo pra gente contar todas, mas vou pensar aqui uma história que
que eu acreditei muito. Qual que é a... Não, mas agora deixa eu pegar essa deixa de história aí. Qual que é a história, velho, da história da sua vida que você gosta de contar? Ah, Porque eu vi que você é um cara que gosta de contar todas, né, cara? Assim, você tem muito orgulho de tudo sim. que você passou, de tudo que aconteceu, né? Mas qual é o resumo que você faz, assim, que te deixa mais... que te representa mais, né? Se perguntasse assim, pô, quem que é o Rodrigo? Como que era a forma que você resumiria que te representa mais? A história que eu sou fanzaça número um foi quando eu cheguei num cliente. ah, eu liguei para esse cliente, cheguei não, eu liguei para o cliente, uma empresa de blindagens de veículos. E blindagem é um segmento que consome muitos produtos que a gente vende, né? Eu falei, cara, eu vou vender nessa empresa. E aí algumas pessoas falaram pra mim, cara, mas é difícil, essa compradora ela é meio complicada. Eu falei, ah, é? Beleza, ela não conhece o vendedor, complicado. E eu falei, vou ligar pra ela, liguei. E assim, eu liguei umas 50 vezes pra ela. Porque só vende quem tenta, quem liga, Ah, quem visita, né? quem é visto, né? Não tem jeito. Liguei. Uma vez eu consegui falar com ela. Mas ó, manda e-mail, manda e-mail. Beleza. Não conseguia mais falar por telefone e mandava e-mail, ela não respondia. Eu falei, cara, ela tá me tirando, né? Ela tá me tirando. Cara, me ouve, não me fala apenas o não, me faz entender o porquê do não. Eu falei, pô, o produto que eu vendo é um produto bom. Cara, eu não sou um vendedor ruim. A minha empresa é uma empresa muito boa. Por que não me ouvir? Me dá uma atenção, né? E aí eu peguei, cara, falei, já sei. Eu vou lá na porta desse cliente. Cheguei lá na porta do cliente, eu falei pra mim mesmo, hoje eu fico aqui até ela me atender. Não sei quantas horas vão ser necessárias para que ela me atenda, mas eu só saio daqui depois que ela me atender. Cheguei na porta, na portaria, falei, tudo bem, eu gostaria de falar com a Carmen. Compradora lembra até hoje. E aí o segurança pegou e falou, já está agendado com ela? Eu falei, olha, não está agendado. Nunca gostei sempre de mentir, sempre na transparência. Não está agendado, não, então esquece. Então ela não vai te atender. Eu falei, não. Não está agendado, mas ela sabe que eu quero falar com ela. Por gentileza, liga pra ela e fala que eu quero falar com ela. Dito e feito. Bateu o telefone lá, ela falou, não esquece, não vou falar com ele. Manda ele enviar e-mail. Eu falei assim, manda enviar e-mail, mas ela não me responde e-mail, não atende telefone. Eu falei, meu amigo, tem algum problema eu ficar aqui na portaria aqui? Não tem nenhum problema. Eu falei, tudo bem. Fiquei 3 horas na porta desse cliente. E era parede espelhada, vidro, enfim. Eu acho que ela estava me vendo lá, né? E eu falei, meu, uma vontade na hora que o portão abria. Sabe aquele cachorro que entra assim, sem pedir licença? Aí eu falei assim, cara, entra ou não entra? Aquela coisa, vou entrar, não vou entrar, vou entrar, não vou entrar. Enfim, depois de 3 horas na porta do cliente, o telefone toca, o porteiro me chama. Olha, a Carmen falou que vai te atender. Eu brinquei comigo mesmo, pensei, né? Mas quem disse que eu tô querendo ser atendido por ela, né? Na hora eu entrei e pra minha surpresa, Eduardo, eu vendi. Pra minha surpresa não, porque eu acredito muito, né? Mas assim, aquilo ali só me intensificou mais, sabe? Aquilo que eu carrego dentro de mim. É possível, cara, você não pode desistir, né? Às vezes a situação, ela tem um meio para que isso aconteça. E a sua ousadia faz com que as coisas também aconteçam, talvez com muito mais facilidade, mais naturalidade, né? Encurte o espaço de tempo. Então, essa história para mim, porque essa história hoje é da função que eu trabalho, eu sou vendedor, eu acredito num produto e muitas vezes eu lido com muitos compradores que falam não o tempo todo. Não, 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 não. Tudo bem, cara, mas eu busco alternativas para encontrar esse sim. Então essa história para mim, ela é sensacional. Uma compradora, uma empresa, eu passei a vender lá várias vezes. Aí depois eu parei de vender, de fato é uma empresa muito complicada, mas aquela experiência para mim gerou muitas outras. E vai ficando pessoal, parece, né? Que a Pô, gente não cara, consegue, não consegue, e você fala, não, cara, não, agora é pessoal, agora eu quero vender, né? fala a verdade, cara, a empresa fica em Cotia. Você sairia daqui. Cara, eu tomei mais de 50 não. Você sairia daqui para visitar um cliente desse? Depois de 50, não, né? Muitas vezes, não vou dizer que todos os clientes que me falaram não, eu perseverei. Tem uns que eu falava, então deixa quieto aí. Mas ali era uma situação de ego. Eu falei, não, eu vou, cara. Eu vou provar pra mim mesmo que é possível.
E, cara, deu muito certo. Fui pra Cotia, esperar ela 3 horas na porta. Poderia ter ficado 5, 6. Poderia não ter vendido nada, poderia nada ter acontecido. Mas aquilo ali resultou algo muito grande dentro de mim, cara. Então, essa história pra mim é a número 1. Cara, que gostoso, Da que hora. gostoso. Não, é muito legal isso, né? Principalmente pra quem tá começando com vendas assim, Sim, né? sim. Às vezes pra quem já tá há muito tempo também, pô. Não essas histórias, até pra quem tem histórias parecidas é muito legal trocar essa energia, trocar essa experiência. Hoje em dia não é qualquer um que faz isso não. Hoje em dia acha Verdade. que o lead tem que vir qualificado, que o vendedor só tem que falar com o cara que já quer comprar. Bom, melhor dos mundos se for assim. Sim, mas a Melhor dos mundos. realidade... Mas se não acontecer isso, o vendedor ele tem que se virar. Porque Exatamente. assim, no final das contas, não é só a empresa que ele está representando, ele está representando a si mesmo, a sua família, né? E se ele não vende, cara, é para casa dele que ele não leva o recurso, né? Com Não é certeza. só na empresa onde ele está trabalhando, né? Com certeza. E muito mais do que um produto quando você representa, sabe? Muito mais do que aquilo que você faz. Cara, a primeira coisa, eu me conheço, cara. Eu sei de fato, sabe, os valores que eu agrego em um produto. Então, quando eu falo de um produto, do produto que eu vendo, daqueles que ainda vou vender, cara, eu sei o que carrega somado ao produto final. Então, eu não aceito o cara falar não pra mim. Tudo bem, ele pode não comprar de mim. Nem sempre eu vou conseguir ter a resposta com que eu gostaria, né? Mas eu quero dizer pro cara que se relacionar com o Rodrigo, com o produto que o Rodrigo vende, com a empresa, com os contatos do Rodrigo, vai ser benefício para ele, sem dúvida. E foi para aquela empresa durante um tempo. Eu passei a ser, até a minha viagem para a Alemanha, ela teve um certo reconhecimento devido a esse trabalho. Foi a partir de 2012 que eu fiz esse trabalho em blindadoras, cara, e deu muito certo. Foi um nicho que a marca não estava Inserida, né? a concorrência que dominava, e nós passamos a ter uma participação muito boa. Então, é uma soma de coisas aí que faz com que essa história ela se torne-se muito especial para mim. Que legal, velho. Da hora. E com o outro, assim, você tem uma habilidade que, putz, é incontestável. Sim. Mas e com a câmera, e com o celular, quando você começou a gravar, como é que foi? Você ficou com vergonha? Você ficou tímido? Porque às vezes, assim, né, no tete a tete a gente vai e tudo mais, mas liga uma câmera, o cara trava, pô. Isso é muito normal, acontece bastante. Cara, muito difícil. É totalmente diferente. Deveria ser o contrário, deveria ser muito mais fácil. Meu, tô na câmera aqui, ninguém tá me vendo e tal, ninguém tá interagindo ali comigo, e Posso enfim. falar o que eu quiser, né? Mas não, a câmera não sei, cara, ela intimida. Eu estou adquirindo essa habilidade agora, mas, por exemplo, eu já dei 30 palestras. Eu dei uma palestra online. É completamente diferente, sabe? Pegar e gravar. Tanto é, cara, que uma vez eu contratei um rapaz, eu falei, meu, é mídias sociais, né? O que envolve mídias sociais? É Instagram, Facebook e tal, isso, YouTube. Contratei um cara pra fazer alguns vídeos do YouTube. Cara, eu consegui fazer um vídeo. O cara, eu acho que ele procurou palavras pra dizer pra mim assim, cara, na moral, vai procurar a sua É, turma, irmão, vai porque fazer outra coisa. eu não conseguia gravar. Peraí, vamos começar de novo, vamos começar de novo, vamos começar de novo. Eu não conseguia, sabe? Então a câmera, ela intimida, no meu caso, ela me intimida. Agora eu estou melhor. Eu ficava procurando, muito metódico. Meu, aqui não tá legal, essa iluminação e esse enquadramento e tal. Então eu fiz um curso que me ajudou muito, né? Então assim, cara, você precisa produzir. Óbvio que vão ter pessoas que vão gostar, outras não. Uns que vão falar, tá muito amador, outros... Cara, isso faz parte do processo. Eu tive aula com o Denilson Show, pô, o Aham. Penta, né? E quando ele falando, né? Ele, o Jackson Foreman, o sobrevivente da Chapecoense, falando, cara, se preocupa com detalhes, não. Leva a mensagem, É, sabe? Envolve as pessoas naquilo que você está falando. Isso é o mais importante. Óbvio que com o tempo você vai profissionalizando, mas o mais importante, as pessoas querem ouvir o que você tem para falar. O cenário é um detalhe. é. O mais importante numa comunicação é a intenção, né? Exatamente. Às vezes a gente procura as melhores palavras, a gente procura, sei lá, a melhor locução para aquelas palavras, mas a intenção é o melhor. Sei lá, às vezes acontece uma coisa muito grave com alguém, você para do lado de uma pessoa importante para você e não fala nada. É a melhor Exatamente. comunicação com ela naquele momento é esse.
né? Então, às vezes um cara vai lá e fala uma coisa, vai vender um produto e gagueja isso e aquilo e tal, mas e no final sai, e o cara sente que aquilo ali foi de verdade e converteu o cara que tá ouvindo. Porra, é muito mais valioso do Uhum. que quando um cara vai lá e fala cheio de palavra bonita, polida, né, uma comunicação, putz, ali de bem, bem, sei lá, bem esclarecida. E aí, porra, no final das contas, tá falando sobre um conteúdo vazio, enganando o seu cliente, né? Então, é, a intenção, ela é o principal na coisa, não tem jeito. Exatamente, E é exatamente. isso, e tipo, mandar mensagem pro cara é o o mais importante, né? Eu ficava muito travado também, velho. Sério. Nossa, botava o celular assim, falava, e agora, mano? Aí gravava uma vez, gravava duas, gravava três. Agora, cara, também do jeito que vim, vai que você ficar olhando muito, a gente vai achar um monte de defeito, né? Sem contar que o cara que tá começando, ele já não tem tanta habilidade, aí ele olha às vezes, não, mas eu tinha que gravar com iPhone, porque o iPhone é o iPhone, né? E o meu ainda é basiquinho. Aí o cara vai, o foco do cara é investir no iPhone, mas o cara não sabe nem produzir ainda. E É. aí eu olhava assim as pessoas, meu, tava, olha a qualidade daquele lá e tal, enfim. E hoje em dia, cara, você se desprende, você leva a mensagem. Lembrei de uma história aqui muito interessante, cara, sobre o envolver a pessoa, levar a mensagem. Eu viajei para Minas Gerais para visitar um cliente, muito bacana essa história. E chegando lá, o cliente já sabia as minhas intenções, o que eu precisava apresentar, foi mesmo para aproximar. Lógico que eu não fui para Minas Gerais apenas para isso, mas sempre que eu vou numa viagem distante, eu valorizo aquela visita, falo, cara, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui na sua empresa para isso, para esse momento com você, mas não que eu viajei para Minas só para aquilo. Chegando lá, a compradora estava tão desanimada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso apenas vender nessa empresa. Eu preciso, sabe, impactar ela de alguma forma. Cara, eu peguei e falei assim pra ela, depois dela me falar tantas coisas, Rodrigo, mas você acha mesmo que você vai vender aqui nessa empresa? Aí eu falei, não, peraí, agora ela tá mudando o discurso. Ela sabia do meu interesse e estava caminhando tudo pra isso. Eu falei, eu vou sair de lá com um pedido na mão, né? Cheguei lá, ela falou assim, me levou numa sala. Dá uma olhada nessa sala aqui. Aqui tinha mais de 200 pessoas aqui. Olha quantas. Era uma montadora, enfim. Eu sei, cara, que ela muito desanimada. Eu falei assim, eu não lembro o nome dela agora. Eu falei assim, eu posso falar com o departamento de marketing, RH, o financeiro, mas por quê? Porque eu quero dar uma palestra motivacional aqui na sua empresa. Mas você é palestrante? Sério? Eu falei, sou palestrante. Foi ali que nasceu o Rodrigo Palestrante. Foi nessa oportunidade? Exatamente. Eu vi aquela mulher tão pra baixo, que eu falei, não posso deixar. Eu queria levar uma mensagem inspiradora. Conclusão. Eu passei a falar com o RH, com o marketing, com o financeiro. Naquela empresa eu não dei palestra. Mas eu tenho contato, agora não, agora menos, mas eu mantive contato com essa compradora durante muito tempo e eu passei a ser palestrante através dessa experiência em Minas Gerais há uns 4 anos atrás, devido esse momento que eu queria vender algo, mas eu não me contentei apenas em receber um não, não vai dar, não é possível, e aquela mulher para baixo, mas eu quis levar uma mensagem para ela, meu, é possível sim, e vamos lá, e ali nasceu o palestrante Rodrigo Alves, você acredita? Caramba, cara, que história legal. Hoje eu dou palestra, pô, dei palestra para mais de Essa 100 crise não era pessoas. contigo, era no outro, né? E Exatamente. você identificou uma oportunidade. Sempre assim, crise é oportunidade, né. É sempre assim. Rodrigão, e pra gente fechar, cara, me fala qual a mensagem que você deixa pra quem tá assistindo a gente aqui, cara? Eduardo, a mensagem é que o mundo sempre esteve em crise. Não vim aqui para falar de crise, porque para falar de crise já tem muitas pessoas falando. Eu vim aqui para falar das oportunidades que as crises geram. E se nós não estivermos atentos, se nós não observarmos, ela vai passar. E aí talvez a pessoa que está do seu lado, ela vai encontrar a oportunidade que era para você. Portanto, crise ou oportunidade, tudo depende da forma com que se enxerga. Em um capítulo do meu livro eu escrevo assim, vivendo em busca da... Todo mundo quer oportunidade, mas eu coloquei crise. Vivendo em busca da crise, porque é a crise que vai fazer com que você saia do comodismo
e experimente oportunidades que talvez você jamais viveria se não fosse uma tal de crise chegada até a tua porta. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos que estão nos assistindo aí. Cara, isso aí. Velho, muito, muito obrigado. Tô êxtase lá em cima, assim, de ter recebido você aqui. Velho, é isso aí. Obrigado, obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, galera.